Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Soraya Frota e hoje iremos dar continuidade ao estudo da disciplina Noções de Direito Constitucional. Relembrando um pouquinho, na nossa última aula aprendemos que a Constituição Federal de 1988 é a lei suprema, é a lei mais importante do nosso país e que todas as outras leis, como por exemplo, o Código Penal, a Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Seca, o Código Tributário, o Código Civil, enfim, todas as leis que estão em vigor no Brasil devem obediência a ela, sob pena de serem consideradas inconstitucionais, de acordo com o princípio da supremacia constitucional. Aprendemos também a classificação das constituições e que o Brasil já teve outras 6 constituições antes da Constituição Federal de 1988 entrar em vigor. Importantíssimo entendermos o contexto histórico desta Constituição, pois estávamos num processo de redemocratização, saindo de 21 anos de ditadura militar, período marcado pela repressão, onde o povo foi privado de garantias individuais e sociais e que o presidente da República deveria ser membro das Forças Armadas. No ano de 1984, tivemos um fenômeno muito importante no nosso país, as diretas já, onde o povo foi às ruas pedir eleições diretas. O povo queria eleger o seu presidente da República e assim, com o fim da ditadura militar, o país entrou no processo de redemocratização, surgindo a necessidade da nova Constituição, de uma nova Constituição, com um texto constitucional que assegurasse os valores democráticos e que devolvesse ao povo todos os direitos que haviam sido retirados durante o processo ditatorial. Ocorrendo o que? A transição do regime militar autoritário para o regime democrático, que perdura até os dias atuais. A atual Constituição Federal foi elaborada por uma Assembleia formada por congressistas conservadores, que restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, e também por congressistas progressistas, que instituiu preceitos como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição total da tortura e direitos sociais, como educação, trabalho e saúde para todos. Ou seja, reuniu anseios democráticos, ideais progressistas, bem como velhos costumes centralizadores. A nossa Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, tendo em vista a ampla participação popular durante a sua elaboração e a constante busca da efetivação da cidadania, representando um grande avanço em relação às constituições anteriores, colocando o Brasil no rumo da democracia plena. A Constituição foi apresentada ao povo brasileiro pelo presidente da Constituinte, o saudoso Ulisses Guimarães, que no início e no encerramento de sua fala afirmou: "A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar." A Constituição Federal de 1988, apesar de possuir um dos textos mais completos do mundo, em termos de garantias individuais, o que lhe rendeu o apelido de Constituição Cidadã, até hoje recebe críticas pela contradição existente entre a sua teoria e a realidade brasileira, uma vez que, mesmo após 30 anos, continua profundamente desigual. Mas a Constituição ampliou os direitos trabalhistas das Constituições de 1946 e 1967, reduzindo a jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas semanais, reinstituindo o direito de greve e instituindo liberdade de associação sindical e seguro-desemprego. Mudanças no texto da Constituição estão previstas
e podem ser feitas através de emenda constitucional. Ao longo do tempo, durante esses 30 anos de existência, a Constituição de 1988 passou por diversas emendas constitucionais. Por esse motivo, ela foi apelidada de Colcha de Retalhos, pois ela possui várias emendas, que são as emendas constitucionais. Mas essas emendas, apesar de serem consideradas excessivas por alguns juristas, outros concordam que são necessárias para que as nossas leis possam ser atualizadas, acompanhando o desenvolvimento e adequando as mudanças da sociedade. Mas existem exceções, que são as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser alteradas. Por exemplo, o sistema federativo, ou seja, a nossa nação, o nosso país é formado pela união de vários estados. O voto direto, universal e secreto, a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, os direitos e as garantias individuais, dentre outros, são exemplos clássicos das cláusulas pétreas inseridas na nossa Constituição Federal. A nossa atual Constituição está dividida em 9 títulos e possui 250 artigos, que carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estrutura do Estado, competências, além de regras referentes à organização básica do Estado. Ela é considerada a mais completa Constituição no sentido de garantir os direitos à cidadania do povo e tem o texto voltado para o lado humano. Os 9 títulos da Constituição de 88 são os seguintes. Título 1, né? São os princípios fundamentais, que cita os fundamentos que constituem a República Federativa do Brasil. Nesse slide, nós temos o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político. Este artigo 1º também possui um parágrafo único que diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Podemos observar que o sistema brasileiro possui como forma de Estado o Estado Federal, formado pela União, Estados, Distrito Federal e municípios; forma de governo, né, que é a República, onde um representante é escolhido para ser o chefe do país; o regime de governo. Qual é o regime do governo do nosso país? O presidencialismo, onde o presidente da República é o chefe do governo; e o regime político, que é a democracia, que é representativa, pois o povo elege os seus representantes através do voto. Sistema brasileiro é a forma de Estado, né? É Estado Federal. A forma de governo é a República. O regime de governo é o presidencialismo e o regime político, democracia. Eu trouxe para vocês o artigo 3º da Constituição Federal, que aborda quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos lá? Então, Constituição Federal de 1988, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade,
e quaisquer outras formas de discriminação. Este é o artigo 3º da Constituição Federal de 88. Em seguida, nós temos o título 2, que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Classifica os direitos e garantias em 5 grupos básicos: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tem um embasamento no princípio dos direitos humanos e prezam pela garantia da liberdade, a vida, a igualdade, a liberdade, a educação, a segurança e demais que permeiam a dignidade humana. Estão lá no artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Este, pessoal, é o caput do artigo 5º, ou seja, o que é caput, professora? Caput é o início do artigo, né? É a cabeça do artigo, uma palavra em latim. Esse artigo 5º possui nada mais, nada menos do que 78 incisos, que discorre a respeito dos nossos direitos de cidadão, que são os direitos e garantias fundamentais. Em seguida, nós teremos o título 3, que vai tratar da organização do Estado. Esse título 3 define a organização político-administrativa, as atribuições dos entes da Federação, que é a União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Primeiro, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Nessa imagem, vocês podem observar que o Estado ele é constituído de 3 elementos: povo, território e soberania. Povo é o componente humano do Estado. São os indivíduos que habitam a mesma região e se subordinam à soberania do Estado. Território. O que é território? É a base fixa, geográfica, em que o Estado exerce a soberania. E soberania, nada mais, nada menos, é o poder de autodeterminação e independência do Estado em relação aos demais Estados. Em seguida, teremos o título 4 da Constituição Federal. Falamos que são 9, estamos no título 4. Organização dos poderes. Nesse título, ele vai elencar as atribuições de cada um dos poderes: legislativo, executivo e judiciário. O título 5 vai tratar da defesa do Estado e das instituições democráticas. Trata sobre questões relativas à segurança nacional, regulamentando a intervenção do governo federal. O título 6 diz respeito à tributação e orçamento, estabelece as limitações tributárias do poder público, organizando e detalhando todo o sistema tributário. E o título 7 vai falar da ordem econômica e financeira, regulamentando a atividade econômica e financeira, o Sistema Financeiro Nacional. O título 8 trata sobre ordem social, discorre sobre o bom convívio, né? Sobre o desenvolvimento social do cidadão, abrange os deveres do Estado, como saúde, educação, lazer, transporte, cultura, esporte, previdência social, ciência e tecnologia, comunicação social, além de garantir a defesa do meio ambiente da família e assegurando às populações indígenas os direitos de preservação de sua cultura e de demarcação de seus territórios. Título 9. Disposições constitucionais gerais, vai abordar temáticas variadas. Este é o último título, né, da nossa Constituição Federal. Agora, vamos conhecer quais são as principais características da Constituição de 88.
Ela restabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente da República, governadores de estado e prefeitos municipais. A Constituição de 88 definiu o mandato presidencial de 5 sem reeleição para 4 anos com reeleição. Estabeleceu o direito de voto para os analfabetos, definiu o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade, sistema político pluripartidário, pois autoriza a formação de diversos partidos políticos, colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes, teatro, dentre outros. Enfim, a Constituição Federal Brasileira de 1988 trouxe consigo muitos dispositivos em prol da igualdade, da não discriminação, da preservação dos direitos humanos, sendo um direito fundamental, colocando os direitos fundamentais no centro, consolidando todos os direitos conquistados. Os direitos fundamentais são inerentes ao homem, por sua condição de humano, ser humano, sendo a dignidade da pessoa humana um princípio fundamental que não se pode renunciar ou vender. Agora que você conhece um pouquinho da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal de 88, eu vou ensinar a você em qual site encontrar a Constituição Federal de 1988 devidamente atualizada. No site da Presidência da República, do Planalto. Existem vários sites que possuem o texto constitucional, mas não podemos confiar, pois muitos desses sites não são atualizados com frequência. Nesse caso, você pode correr o risco de consultar uma lei totalmente desatualizada. E para encerrar a nossa aula, vai uma dica. Toda vez que você for consultar uma lei, não somente a Constituição Federal, mas qualquer outra legislação, você deverá realizar essa busca no site da Presidência da República, no site do Planalto. Combinado? Até a próxima!